Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Um especial obrigada ao Rafa, que fez a introdução aqui, a minha sócia Ju, que está aí na plateia. Eh, Bom, já tivemos 2 painéis hoje, um sobre FCPA, o outro sobre acordos leniências. E a gente vai agora shift um pouco o nosso foco para o mundo do mercado de capitais e das companhias abertas. Estou aqui com queridos amigos e colegas de profissão. Uma honra ter vocês aqui. Tiago, que é professor doutor do Departamento de Direito Comercial da USP, daqui de São Paulo, é doutor em Direito Comercial e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, também pela USP, e sócio do Trindade Advogados. A Marina é diretora da CVM, bacharel e mestre pela USP também, tem LLM em Colômbia e está aqui conosco como vai dar uma perspectiva do regulador, aí na medida do possível. E o Luciano, que é sócio do Sescom Barrier, na prática de compliance e investigações, e diretor de compliance da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Bom, como o Rafael já falou, a gente vai falar um pouco aqui sobre o PL 2925, que é um PL que introduz mudanças substanciais na lei das SA e na lei de mercado de capitais, né? Ele é um projeto que está em discussão desde 2023 e, para situar todos um pouco aqui no tema, ele é um projeto que surgiu como uma resposta às fragilidades de empresas reveladas por crescentes crises corporativas. Então, a gente tem aí não só a Lava Jato, como também casos notórios, né? Magalu, Lojas Marisa, que evidenciaram questões de governança muito importantes, que mereciam um olhar mais atento. E, de forma geral, esse projeto, né, as mudanças que ele introduz, ele busca fortalecer a tutela privada, então, direitos de principalmente minoritários e outros stakeholders, como a gente vai falar, e tenta facilitar o acesso deles tanto ao judiciário quanto à arbitragem, tornando questões da vida das companhias abertas obrigatoriamente públicas. O projeto também oferece uma resposta, e aí a Marina vai falar um pouco mais, eu não quero dar spoilers, né? A limitações atuais do sistema, então, do sistema público, né? Acesso a CVM, judiciário, MP, que talvez não assegurassem antes dele uma tutela efetiva e uma responsabilização dos controladores e administradores da forma como o sistema deveria oferecer, né? Eu acho que aqui a mensagem central, muitos de vocês aqui são profissionais da área de compliance, devem estar pensando por que a gente está falando aqui de um projeto de lei que introduz mudanças à lei das SA e à lei do mercado de capitais, que não são leis que a gente lida no nosso dia a dia. Mas o mais importante aqui, eu acho que a mensagem que a gente vai chegar no final é o que isso muda no dia a dia da empresa em termos de governança e compliance. Então, o que o profissional de compliance, o que o compliance officer deve se atentar com essas mudanças, né? Para isso, a gente vai adentrar um pouco em direito societário, né? O Tiago está aqui para nos dar uma perspectiva interessantíssima de onde surgiu esse projeto, né? Esse projeto já vem sendo discutido há um tempo. Ontem a gente até estava falando, se preparando para o painel, e ele me mostrou o estudo da OCDE, que foi a base para vários dos dispositivos que são introduzidos pelo projeto. Então, dentre eles, a discussão sobre as derivative actions, que eu acho que é um conceito que vocês conhecem aqui, que vem do direito americano, mas que a gente cada vez mais está introduzindo ao nosso abrasileirando, né? E o conceito de proteção aos acionistas minoritários, o fortalecimento do órgão regulador, que a Marina vai falar também, que na verdade já não é mais, sem spoilers também, um fortalecimento, já que a CVM já previa muitas das coisas que o projeto coloca no papel. Então, eu vou guiar de uma forma mais fluida possível, né, informal. Aqui todos são amigos e são, enfim, mais do que qualificados para falar sobre esse tópico, muito mais do que eu, certamente. Então, assim,
como eu já disse, contextualizando o projeto, a gente tem algumas, mudanças, né, a gente tem aí, por exemplo, algumas mudanças que são um pouco controversas, então a ideia não é só, descrever o que mudou, mas, contar um pouco alguns tópicos, já que ainda não virou lei, né, que o que a gente pode contribuir, eu acho que também é um pouco o papel dessa organização aqui, estar próxima dos órgãos reguladores, né, a CGU, principalmente, a gente teve o Marcelo hoje falando, que, contribuir com o que a gente consegue com uma visão, às vezes, talvez não só de compliance, né, uma visão de mercado, de pessoas que entendem muito de companhia aberta, e ver quais são as repercussões desse projeto para o nosso mundo aqui, nosso pequeno mundinho de compliance, né. Então a gente vai falar um pouco também, eh da ação coletiva que ele prevê dos minoritários, do prêmio de 20% para autores da ação em caso de procedência. A gente vai falar da publicidade obrigatória de arbitragens, societárias, então no âmbito das companhias abertas, a possível extinção da quitação automática dos administradores diante da aprovação de contas em assembleia e, interessante também, que eu e o Thiago a gente falava ontem, né, da competência da Assembleia para aprovar transações que encerrem ações de responsabilização. Então, você trazer para o seio da Assembleia a competência de transacionar, né, de ações que lidam com a companhia. Com isso, eu acho que a pergunta que fica aqui para a gente começar o nosso debate é: até que ponto essas mudanças que estão sendo introduzidas, elas fortalecem o mercado e a proteção aos minoritários, e até que ponto elas podem gerar litígios abusivos e até engessar a dinâmica societária, né. Então, vou passar a palavra aqui para a Marina, ela vai falar um pouquinho e a gente vai discutindo conforme o que você julgar, necessário. Marina, é com você. Oi. Bom, boa tarde. Meu nome é Marina, eu sou diretora da CVM. Queria agradecer ao IBRAC pelo gentil convite, especialmente a Astrid, que foi tão, enfim, delicada já há algumas semanas, nessa altura, meses, né, que quando ela estava planejando esse evento. Eu vou tentar puxar um pouco o assunto para essa dinâmica de investigações e compliance, tá. Então, qual é a a preocupação que está na gênese do PL 2925? Aqui no Brasil, a gente tem uma situação que é um pouco curiosa. Enquanto na maior parte do mundo as demandas de natureza societária, sobretudo aquelas que têm como objetivo a indenização de investidores por fraudes, por divulgação incorreta, indevida de informações, essas demandas elas são todas, eh, elas tramitam nos respectivos poderes judiciários. Aqui no Brasil, a gente tem um primeiro problema que é bem peculiar, que é o fato de que estes pleitos não alcançam o judiciário tanto quanto poderiam ou, na verdade, deveriam. A situação que nós temos aqui é que, quando a gente se depara com um contexto de fraude, eu vou usar a fraude como um exemplo, porque eu acho que ela é mais próxima ao coração de vocês, essas esses casos são analisados principalmente, eh, pelo juízo arbitral, né, isso é uma coisa que acontece muito quando e vocês devem estar bastante acostumados com isso, a gente tem envolvidos fundos de investimento, esse juízo se deslocou bastante para a arbitragem, ou o que nós nos deparamos é com uma série de obstáculos que foram identificados relacionados à legitimidade ativa, a valores, a incentivos que dificultam a chegada desses pleitos e desses casos para o poder judiciário. O que nós temos por conta disso é efetivamente uma espécie de deserto de
situação de impunidade meio que estrutural. É um pouco forte falar isso, mas não é exatamente impreciso, se nós formos analisar tanto o passado recente quanto o resultado dessas apurações para o bolso do investidor. A segunda pergunta que vem daí é: mas e a CVM, né? E isso eu acho que é bem importante destacar, porque, muito embora, né, nós não estejamos aqui discutindo, políticas de regulação de mercado de capitais, como advogados de investigação de compliance, vocês muito provavelmente interagem ou interagiram já bastante com a autarquia no passado. E a maior parte de vocês deve saber que a CVM não promove demandas, não abre processos, instaura processos de natureza sancionadora que tem como condão a possibilidade de indenizar o investidor. Por quê? Porque, bom, primeiro, né, a CVM é um um órgão administrativo, é uma autarquia federal e ali os processos têm natureza administrativa. Então, a gente está falando de sanções de cunho pecuniário ou, obrigações de não fazer, como proibições temporárias, inabilitações. E a própria competência da CVM para investigar e apurar casos relacionados à violação da Lei 6404, ela é bastante extraordinária. É o único regulador no mundo que tem essa competência de apurar e sancionar casos relacionados a descumprimento da Lei 6404. Disso decorre que, muito embora os processos de natureza administrativa da CVM sejam de enorme relevância, eles não geram, em sua esmagadora maioria, uma indenização efetivamente para o investidor. E é daí que o PL 2925 buscou criar mecanismos para gerar uma maior aproximação do público investidor, do judiciário, para que por meio, né, de demandas, ordinárias, digamos assim, o investidor possa buscar a sua indenização. De nada adianta, né, ter todo um regime informacional super detalhado, uma série de normas de conduta, normas de natureza prudencial, uma autarquia que investiga, operadores que realizam investigações, que chegam a conclusões efetivamente, quando no final, com a bola ali na frente do gol, nada acontece. Você quer Não, eu acho que esse ponto é muito interessante para a gente ter, em mente aqui. Muitos de vocês já devem ter se deparado, até quem aí participou desses grandes casos, com, um cliente, com ânsia de uma responsabilização, cível e procurando a CVM como, um órgão possível para tanto, né. E eu acho que essa distinção que a Marina fez é muito importante para a gente ter em mente, que a CVM não tem essa competência. Então, muitas vezes a gente esbarra nisso. Na prática, a gente vê, eh, a gente tendo que pedir cautelar, para um juízo, né, em sede de uma, por exemplo, pré-instauração da arbitragem para conseguir algo, porque é quase um paradoxo, né, você tem o mercado de capitais com uma atuação muito rápida, que exige uma atuação dos participantes muito rápida, com, um órgão regulador sem poderes, com poderes limitados, né, que é uma responsabilização administrativa apenas, e um judiciário que você não procura em casos de companhia aberta, ou quando procura é em sede de cautelar, com poderes limitados também, porque nenhum juiz vai decidir determinadas questões de mérito em sede de cautelar.
Então a gente fica sem mecanismos para buscar uma responsabilização. E às vezes uma responsabilização na arbitragem, né, a gente sabe que são casos super complexos, que dependem de perícia, que dependem de, assessores contábeis, de empresas de investigação forense. Não é rápido, né, e não é fácil. Então, a gente fica aí sem saída na hora do vamos ver, que é a hora da responsabilização. Acho que é um pouco essa mensagem que a gente enfrenta. E como que você acha que o projeto de lei vem para melhorar ou não vem para melhorar essa ampliação ou não de poderes? Aí, ou já é algo que vocês faziam na prática e que agora está sendo um pouco mais institucionalizada, né? A gente sabe que tem, por exemplo, desculpa te, né, cortar, mas o mandado de busca e apreensão, que agora é algo que a lei prevê que a CVM pode fazer, né? Atuar junto com o judiciário para tanto. Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu queria adicionar 2 pontos relacionados à pergunta da Astrid. Primeiro, como que o PL fortalece a atuação investigativa e sancionatória da CVM? Se a gente for olhar ali o projeto de lei, ele tem um pedaço que, ele não altera só a 6404, mas também a 6385. De maneira muito simplificada, eu diria que o que o projeto de lei traz de medidas que a CVM pode empreender para investigar, como, por exemplo, solicitar documentos, pedir informações, colher depoimentos, etc. Todas essas coisas são coisas que já são realizadas na prática da autarquia. Elas são realizadas, seja porque a linguagem da 6385 é suficientemente ampla para isso, seja porque a CVM tem um histórico de celebração de convênios com Banco Central, MP, Polícia Federal. Então, na verdade, todas essas medidas, né, que incluem, por exemplo, no projeto, troca de informações entre autoridades, pedido de informações sigilosas, tudo isso já acontece debaixo do guarda-chuva dos convênios entre autoridades. A grande mudança mesmo é o inciso 8, que trata da busca e apreensão, mas mesmo ela é bastante, eu diria, improvável. Improvável não é uma boa palavra, mas é com menor possibilidade de acontecer, porque se uma busca e apreensão for de fato ocorrer, é muito provável, aí sim, que todas essas outras autoridades estejam envolvidas. Então, a CVM, eh, por ser um órgão que historicamente também se move de maneira muito conservadora, é difícil pensar que isso aconteceria sem o suporte de Polícia Federal, de MP, enfim, do instituição financeira do Bacen. Então, o que o projeto faz é efetivamente positivar uma prática que já existe. Aí, o que eu acho que é efetivamente relevante para vocês nesse contexto, né, à luz desse espírito de fortalecimento da atividade investigativa da CVM. O que nos últimos anos tem se revelado como efetivamente uma força muito importante na concessão de maior musculatura para a área técnica nessas investigações e nesses casos que são particularmente muito feios, é justamente a interação com advogados como vocês, que fazem investigações internas, que estão ali no compliance no dia a dia da companhia, ou participando desses eventos que são bastante, relevantes para a vida societária da companhia. Por quê? Porque é muito difícil imaginar que mesmo com todo esse rol, positivado de medidas que a CVM pode adotar, e que de novo, né, já vem adotando, a CVM vai ter o mesmo nível de recursos, de profundidade, de horas homem, de foco, e eu não estou falando do foco,
do desfocado, mas assim, de de concentração num determinado assunto, do que vocês, que são muitas vezes contratados para realizarem investigações internas. Essa troca com advogados como vocês, né, e com os peritos, e com os, auditores forenses, todo aquele ecossistema de prestadores de serviço de uma investigação, isso é muito, muito rico para a autarquia. Então, eh, tudo isso que está vindo no projeto de lei é excelente e acho que, debela qualquer tipo de dúvida que possa existir com relação aos poderes da autarquia, o que é ótimo, ainda mais em tempos um pouco incertos que nós vivemos. Mas ao lado disso, eu queria muito destacar a importância dessa interação de vocês com a casa. Tem sido assim, já há alguns anos, eu acho que isso se consolidou de uma forma bastante importante, sobretudo a partir do caso de Brumadinho, em 2019, né, mas é importante que vocês tenham isso em mente, essa a maneira de se estruturar esse intercâmbio de informações e como subsidiar o regulador, para que o regulador possa fazer o melhor trabalho possível, considerando não só as limitações que o ente estatal tem, mas também a profundidade das análises que vocês realizam. E aí sim, isso é muito importante, porque a CVM, no final das contas, realiza uma investigação, um exame e chega a determinadas conclusões que costumam ser bastante vinculantes para outras esferas. É óbvio que as esferas, né, administrativa, a criminal, o judiciário comum, tem total independência, mas o órgão societário ou de mercado, ele tem sido bastante respeitado pelas É o órgão outras. que entende dessas 2 leis que a gente está falando aí profundamente, né. Exato. As áreas técnicas e o colegiado, enfim. Então essa esfera aqui, ela é especialmente importante. Muito bom. Você acha que isso a longo prazo, pensando assim, curto, médio e longo prazo, isso pode representar uma sobrecarga para a CVM porque, enfim, né, a mensagem que eu entendi é: "Bom, nós temos que procurar mais a CVM", aí eu entendo, né, áreas técnicas e até o colegiado mesmo para muni-los também de, informação, né, de investigação que estão ocorrendo e estão em andamento. Agora com essa interação maior, isso pode gerar e até do ponto de vista do investidor, né, do minoritário, você acha que pode gerar uma sobrecarga em cima da CVM de muitos processos e aumentar muito a procura? Bom, se nada tivesse acontecido, né, se o ambiente de investigações internas e de compliance não tivesse se desenvolvido como se desenvolveu nos últimos anos, ainda que nada disso tivesse acontecido, a CVM estaria, defasada e com problemas de recursos para dar vazão às necessidades diárias da autarquia 10 anos atrás. Então, nós já estamos falando de uma defasagem aí que vem de mais de década. A resposta é sim. Sim, porque quanto mais subsídios se produzem, numa investigação, numa análise, obviamente mais tempo se leva para realizar um exame e se concluir pela confecção de um termo de acusação ou não. Esse caso é até interessante, porque eu me deparei com ele essa semana. Eu me deparei com um caso que eu recebi uns advogados de um processo que estava sendo avaliado ali pela área técnica. Eu não discuto o mérito enquanto esse processo não chega no colegiado. Eles vieram falar de questões procedimentais e mencionaram que levariam um relatório para a área técnica de investigação interna, e essa investigação ainda está ocorrendo.
que eu acho que é ótimo, porque a técnica precisa desses subsídios mesmo, mas a minha reação imediata foi: "Isto vai atrasar esta investigação provavelmente mais uns 6 meses", porque é impossível. Então, vamos lá, retomando, além da importância desse canal, o que eu acho que também é muito importante, o timing de engajamento com a autarquia e o conteúdo, a forma como a informação é transmitida. Isso não quer dizer, obviamente, recortar o que se interessa, É. mas talvez fazer um filtro, um dump na autarquia de Vai 40 milhões de parte de hits, de documento. caixa, É. né, de documentos considerados hot, não vai gerar o efeito desejado, né. Então eu adicionaria essas 2 coisas além disso que eu falei. Muito bom. Você acha que a CVM tem uma expectativa de fazer guias interpretativos ou algo, nesse sentido, para orientar mesmo os investidores sobre essas mudanças, ou é algo que está no pipeline de vocês ou não? Astrid, não, sendo muito, franca, porque o projeto ainda não está efetivamente, né, ele não foi ainda para votação. Quando a gente se aproximar do momento em que ele estiver ganhando mais tração, daí eu acho que sim. Mas, por enquanto, tem bastante coisa ainda para rolar, inclusive essas discussões com o mercado, com os advogados. Legal. Vou passar um pouco aqui, a gente vai falar, de proteção aos investidores, eu acho que, também na parte do Tiago, para a gente falar um pouquinho da perspectiva societária, né, então um pouco mais, assim, do societário puro desse projeto e o que que isso significa para a proteção aos investidores, o que vocês pensam, assim, na aplicação na prática que você tem até no escritório, né, o que você tem visto da obrigatoriedade da publicidade às arbitragens, né, você que é um profissional que atua muito em arbitragens, e da perspectiva dessas derivative actions, você acha que isso vai aumentar? Conta um pouquinho pra gente aí o seu feeling do projeto. Astrid, em primeiro lugar, eu agradeço enormemente o convite, agradeço ao IBRAC, a você em especial, que foi tão cuidadosa na preparação, como disse a Marina. Um prazer estar aqui com todos vocês e na companhia de amigos queridos, por quem eu tenho grande admiração. E acho que a gente talvez possa começar, para pensar no tema da proteção ao investidor, pelo senso comum. Existe um senso comum no mercado de capitais, no sentido de que a proteção ao investidor pelas vias do cumprimento forçado de normas, o famoso enforcement, seja pelo poder judiciário, seja pela arbitragem, em geral, não funciona. Isso tem muito a ver com a carga de trabalho que acaba sobrando para todos da autarquia, e aqui para a Marina especificamente, porque muitas vezes, na preparação de um potencial litígio com a companhia e mais especificamente com seus órgãos, os acionistas examinam as suas alternativas no judiciário ou na arbitragem e acabam escolhendo outras alternativas, ainda que elas não contemplem o eventual exercício de uma pretensão indenizatória que não se inseriria na competência da CVM, mas acabam optando por recorrer ao regulador, tentando obter outros meios de proteção. Para dar um exemplo que é discutido com muita frequência, o pedido de interrupção do prazo de antecedência das Assembleias Gerais. Um outro exemplo que é bastante comum na CVM, ao longo de muitos anos, já virou tema de dissertações, teses, enfim, de muitos trabalhos, as alegações sobre hipóteses de impedimento de voto. Muitas vezes, quando o acionista identifica uma situação em que potencialmente o acionista controlador ou um administrador exercerá uma posição jurídica abusivamente, os acionistas acabam recorrendo à CVM
que no jargão é um advogado muito barato para essa finalidade, não há um custo aqui para esse propósito, para sustentar antes da prática do ato que aquele ato não deveria ser praticado, porque caso praticado fosse, ele configuraria um abuso e, portanto, a CVM deveria agir preventivamente. Esses fenômenos, essas manifestações e a maneira como a CVM é tantas vezes envolvida nessas disputas devem ser sempre pensados conjuntamente, porque são faces da mesma moeda, ou seja, se nós tivéssemos um sistema de cumprimento forçado, um sistema de enforcement mais, ou pelo menos percebido como mais efetivo para disputas societárias, eu diria, e aqui talvez fazendo um pouco um exercício de adivinhação, mas eu diria que o recurso à CVM para demandas como conflito de interesses e pedido de interrupção do prazo de assembleia seria muito menos frequente e que possivelmente muitas dessas disputas seriam depois resolvidas no âmbito de eventuais ações de indenização movidas contra os respectivos órgãos da companhia que tivessem praticado atos abusivos, o acionista controlador ou o administrador. Começando então por essa premissa, eu acho que nós precisamos também, para pensar em proteção ao investidor, diferenciar duas situações e relembrar de duas regras que não estão no projeto e nem na lei das SA, que são as seguintes. A primeira é aquela do artigo 402 do Código Civil e do 403, que dizem que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. E o 403 segue dizendo que, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Ou seja, o nosso sistema, o nosso regime modelo da responsabilidade civil no Brasil, pelo menos aquele aplicável no âmbito das companhias, ele parte do pressuposto de que só são indenizáveis os chamados danos diretos. E, portanto, os chamados danos indiretos não são abrangidos e protegidos por esse modelo geral. Por que isso é relevante no momento em que nós pensamos sobre meios de proteção aos investidores no âmbito do mercado de capitais? Muitas vezes, quando nós discutimos danos que são causados a investidores, não é sempre, mas muitas vezes, nós estamos diante dos chamados danos indiretos. Por exemplo, um dano que é causado à companhia e que, uma vez conhecido pelo mercado, provoca a desvalorização abrupta e substancial da cotação das ações, ou seja, do valor pelo qual aquelas ações são negociadas no mercado de bolsa. É claro que, sob o ponto de vista do acionista, ser titular de um bem que perde valor abruptamente representa um dano, sob um ponto de vista teórico. Mas não se trata de um dano causado diretamente por um ato do acionista controlador ou do administrador da companhia, e sim de um dano que decorre de um outro dano sofrido imediatamente pela própria companhia. Então, esse é um grupo de casos que é bastante abrangente e que precisa ser entendido dessa forma para que a gente pense num modelo adequado de tutela dos interesses dos investidores. E há um segundo grupo de casos que compreende as hipóteses em que há de fato um dano direto. Marina citou talvez o exemplo mais relevante, que é aquele em que um investidor sofre dano decorrente de eventuais falhas informacionais. Um exemplo muito discutido teoricamente e também na prática de outros países, aqui já discutido em alguns casos específicos, mas de maneira ainda muito restrita, é o chamado dano por falha informacional no contexto de ofertas públicas. Ou seja, a companhia
buscando acessar a poupança popular, captar recursos, oferta publicamente, vende publicamente valores mobiliários, sejam eles de participação ou de dívida, e nesse processo apresenta um conjunto de informações para os investidores para que eles tomem a decisão quanto à aquisição desses valores mobiliários. Se há nesse conjunto de informações uma determinada informação falsa, ou caso se esteja diante de uma hipótese de fraude na prestação da informação, nós temos uma situação em que a vítima direta não é a própria companhia, que nesse contexto está captando recursos, e sim o próprio investidor. Então, essas duas situações, elas precisam ser muito bem diferenciadas para que nós possamos pensar nas características específicas dos regimes de tutela do investidor nessas duas situações. Falando sobre o primeiro grupo, muito rapidamente, para te devolver a Fica à palavra, vontade. a lei das SA, tanto no artigo 159 quanto no artigo 246, e esse é um dos pontos mais relevantes do projeto 2925, ela se preocupou, sobretudo, com aquelas hipóteses em que a pessoa que sofre o dano é a própria companhia e não o investidor diretamente. No sistema, assim chamado sistema, essa palavra é sempre muito complicada, mas no sistema da lei das SA, a companhia e o seu interesse são protegidos de eventuais atos praticados pelos órgãos sociais, administração, acionista controlador, que é, na nossa lei, tratado como um órgão social, naquele sentido clássico de um núcleo de imputação de deveres, poderes e de responsabilidades, e atribuiu ao acionista, você citou as ações derivadas, poderes para demandar em juízo no interesse da própria companhia. Aqui vale a gente lembrar também uma outra regra geral, que é aquela do artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único, havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Essa regra geral, que trata a substituição processual como exceção, é justamente a regra que foi excepcionada no sistema específico da lei das SA, ao atribuir ao acionista a possibilidade de demandar em juízo no interesse da companhia sempre que a companhia sofrer um dano e ela própria companhia não tenha circunstâncias, acho que talvez essa seja a melhor palavra, para exercer a sua respectiva pretensão indenizatória. Por que a lei criou esse modelo de substituição processual e adotou essas ações derivadas? Basicamente, por uma razão muito simples. Uma companhia como uma pessoa jurídica, ela sempre tem a sua forma de agir no mundo, ao contrário de todos nós aqui, que às vezes agimos com o fígado, com o cérebro e coração, e às vezes a gente não diferencia muito bem, mas a gente simplesmente age no mundo, ao mesmo tempo que a gente também pensa. As companhias, elas têm, na verdade, o seu processo de formação de vontade e de implementação dessa vontade decidido no âmbito de determinados órgãos e por determinadas pessoas. E nessas duas situações em que a companhia autorizou a substituição processual, em que a lei das SA, autorizou a substituição processual, a lei se preocupou justamente com os casos em que os mesmos responsáveis pela formação da vontade da companhia ou pela implementação dessa vontade no mundo são também as potenciais partes adversas da companhia na respectiva ação de indenização. Ou seja, qual seria o interesse de um administrador que hipoteticamente causou um dano à companhia de mover a companhia em juízo contra si próprio? E ainda pior é a situação quando se pensa no acionista controlador, porque o administrador tem mandato, é passageiro, eventualmente briga com o próprio acionista controlador, de modo que a companhia pode
ajuizar a ação contra o administrador, mas o controlador não. O controlador, que é o titular da propriedade acionária, está lá e não vai orientar a companhia e os órgãos sociais contra si próprio. É por isso, inclusive, esse é um aspecto que muitas vezes passa despercebido na leitura da lei, o 246, quando fala da hipótese de substituição processual, sequer cita a companhia como potencial autora. Esse artigo se refere apenas aos acionistas. Claro que a companhia preserva sua legitimidade, poderá ajuizar ação contra o acionista controlador, mas o 246, ao contrário do artigo 159, que trata da ação de responsabilidade contra o administrador, já parte do pressuposto de que a companhia não irá fazê-lo e que, portanto, apenas por meio da substituição processual, ou seja, dos acionistas minoritários, é que ela exercerá a sua pretensão indenizatória contra o acionista controlador. E aí, para concluir, a sensação geral e de onde parte o projeto de lei é a de que essas hipóteses de ações derivadas, tanto contra o administrador quanto contra o acionista controlador, estariam limitadas por uma série de aspectos supostamente normativos, pela maneira como a lei foi concebida, e que essas seriam as razões pelas quais há poucas ações dessa natureza no Brasil, ou pelo menos com essa finalidade específica de indenização à companhia movida pelo seu substituto processual. E partindo dessa premissa, a OCDE, então, no final da década passada, inicia uma série de estudos no contexto brasileiro, em parceria com o então Ministério da Economia, hoje novamente Ministério da Fazenda, e também com a Comissão de Valores Mobiliários, com o objetivo de identificar os gargalos regulatórios que existiriam em relação a essas ações. Esse trabalho coletivo resultou na elaboração de um relatório bastante extenso, tentando mapear os principais aspectos, que agora foram, então, enfrentados, pelo menos muitos deles, ainda que não todos, nesse projeto de lei 2925. Aspectos como o fato de que, no nosso direito societário das companhias especificamente, a aprovação das contas implica automaticamente a quitação, a outorga de quitação aos administradores, o fato de que há um percentual para muitas companhias que é expressivo, embora naquele momento a CVM ainda não tivesse editado a norma que reduz o percentual para a propositura das ações de responsabilidade, isso veio depois de 2019, acho que mais especificamente em 20, e outras questões como, por exemplo, os custos e assim por diante. Então, eu achei importante, na verdade, antes de começar enfrentando o projeto especificamente, reconstruir esse contexto para que se tenha clareza de que grupos de casos nós estamos a falar e as razões pelas quais eles demandam respostas diferentes. Muito interessante e obrigada, né, por esclarecer vários pontos, porque, bom, acho que 2 comentários gerais. Assim que eu li o projeto de lei, eu pensei a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eles estão tentando proteger o interesse social, né, que é o interesse da companhia. E aí eu comecei a ler a respeito e eu vi que muita gente estava criticando o projeto de lei, falando que ele dava um foco excessivo à responsabilização dos administradores e dos controladores, em contraponto, né, em contrapartida da responsabilização da companhia, que teria ficado em segundo plano. Porém, é justamente o que você falou, na verdade a companhia, nesses casos, ela é vítima, né. Então e é uma lógica diferente do que a gente tem, e o Luciano vai falar um pouco, na nossa lei anticorrupção, né, que a gente estabelece aí a responsabilidade objetiva da companhia por uma questão política, né, por uma questão que muitas vezes é difícil você conseguir responsabilizar alguém, né, mas no final das contas a gente não pode perder a perspectiva que a companhia ela não tem vontade própria, a vontade dela é a vontade do controlador e dos administradores. Então,
O que o projeto de lei faz é talvez tentar facilitar e dar mais meios aos entes dessa companhia, a quem estabelece o que é o interesse social, para proteger os investidores e os minoritários. Eu não sei se é essa o raciocínio, né? Voltando aos 2 grupos de caso, né, naqueles casos em que se produz um dano indireto aos investidores decorrente de um dano causado, em primeiro lugar, diretamente à companhia, me parece que tanto a opção atual da lei das SA, quanto do projeto de imputar a responsabilidade diretamente ao administrador e não à companhia, é a opção mais correta. Porque nesses casos, a companhia também sofre um dano e não faria sentido que ela fosse vítima de um determinado ato e também responsável pela indenização do dano que se produz indiretamente em decorrência desse ato do qual ela é vítima. Então, para essas situações, a escolha, tanto atual da Lei 6404 quanto do projeto de lei, me parece correta. Em relação ao outro grupo de casos, eu não vou aqui cravar uma posição, porque é uma questão que vem sendo muito discutida e tem situações diferentes, né? A gente pode pensar na natureza dos valores mobiliários, a diferença entre o investidor que adquire um valor mobiliário de dívida, uma debênture, por exemplo, e o acionista. Então, acho que essas situações precisam ser também devidamente identificadas e diferenciadas. Mas eu acho que esse é o grupo de casos, ou seja, em que o investidor sofre um dano diretamente por um ato que o administrador pratica em nome da companhia. Por exemplo, eu presto informações na oferta pública visando a captação de recursos pela companhia. Esse é um caso mais difícil, sem dúvida. E a discussão que se coloca aqui é se nós deveríamos seguir a regra geral do Código Civil, né, lá no artigo 932, que diz o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil, aqui já na responsabilidade extracontratual, o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Ou se nós deveríamos também ter um sistema específico e diferente, portanto, da regra geral do artigo 932 do Código Civil, que imputasse também nesses casos a responsabilidade aos administradores. Algo que a lei das SA parece fazer hoje em dia também para esse grupo de casos. Porque a lei diz no artigo 158 que o administrador é quem responde pelos atos praticados em violação ao estatuto ou à lei. Inclusive, prevê a hipótese de responsabilidade solidária por quem vier a concorrer para a prática do ato. Antes de passar a palavra para a Marina, que tem um comentário, é muito interessante, porque quem estava no painel de mais cedo sobre o FCPA, né, o William estava falando justamente da tentativa, né, uma tentativa política de assign liability mais para os administradores, né, e menos para as companhias também, meio que numa tentativa de ver quem são os responsáveis ali pelo ilícito, né? Então, eu acho que é bem nessa linha também, Má. Eu fazer um comentário rápido, considerando o público, que vocês percebem que toda essa narrativa que se cria sobre o caso, ou que se conta sobre o caso, ela está diretamente relacionada ao trabalho que vocês fazem? Porque estabelecer se isso foi algo que, se a conduta ilícita foi resultado da atuação de um grupo restrito de indivíduos, se ela foi resultado da atuação em conjunto de um grande número de pessoas, se havia envolvimento, de vários níveis da hierarquia, da administração. Tudo isso, na verdade, é subsídio para determinar qual qual é a posição da companhia, por exemplo, numa
Leniência Uma até. negociação de leniência num processo diante do regulador. A companhia é vítima ou, na verdade, aquilo era um modus operandi? São essas perguntas que, na prática, são respondidas, eh, a partir do conjunto probatório, que é resultado do trabalho, inclusive do trabalho de vocês. Então, só, trazendo aqui, porque o Thiago falou é muito importante. E esse é o pano de fundo jurídico para todas essas discussões. Mas quando a porca for torcer o rabo ali no processo, efetivamente, é esse tipo de coisa que vai se querer provar ou discutir. Pois é, outro paralelo com o nosso segundo painel da manhã, o Marcelo falou, né, que cada vez menos eles estão conseguindo dar o desconto em acordos, porque cada vez mais se vê a participação da alta administração, né, em ilícitos. Então é bem interessante, você pensar que essas 2 coisas caminham juntas, né, no final. Eu tinha uma pergunta para o Tiago. Você falou muito, né, a possibilidade de responsabilizar agentes específicos. Eh, e aí voltando também ao que você falou, né, como fazer isso de forma mais efetiva possível na prática, né, considerando o que a Marina falou antes. Então a gente tem aí, a CVM algumas vezes, sem, instrumentos suficientes ou ainda que com instrumentos com uma atuação limitada no sentido de responsabilização, um judiciário que, por mais que, você consiga acessá-lo, é muito lento para o ritmo do mercado de capitais, então qual seria a sua recomendação como advogado? Se eu tivesse uma resposta Mediação. infalível para essa pergunta, eu me candidataria, a algum posto eletivo para apresentar. Mas eu particularmente vou dar uma resposta genérica, mas que eu acho que é a resposta que eu costumo praticar no dia a dia e que talvez seja hum, em geral, a minha principal recomendação a advogados. Eu acho que o problema é, acima de tudo, institucional. Uma vez eu e a Marina, a gente fez um painel há bastante tempo sobre fundos de investimento, dividindo a mesa com um juiz que chegou naquele dia com alguma questão com os advogados e ele mudou o assunto do painel para dizer o seguinte: olha, o problema todo são os advogados que estão sempre testando muitos limites, e se os advogados soubessem orientar os seus clientes, o judiciário seria muito melhor, porque no judiciário a gente julga em média 8,6 processos por dia e assim por diante. Eh, e eu fiquei com aquilo na cabeça, tentando, eh, tentando absorver o que não era, só o fígado dele falando, e a verdade é que eu, em parte, concordo com essa preocupação. Eu acho que existe um problema institucional, muitas vezes, e que é nosso, e que é um dever nosso, e como advogado eu, portanto, me sinto, absolutamente à vontade para falar sobre isso e também colocar a carapuça, que é: nós falamos muito sim, muitas vezes, no contexto das companhias e no contexto das nossas orientações e recomendações aos nossos clientes, e eu acredito profundamente que nós deveríamos falar com muito mais frequência: "Não, não dá, não pode, a lei não deixa, a CVM vai te punir", ainda que nem sempre isso aconteça por circunstâncias, fáticas e de estrutura e de escassez de recursos. Consequentemente, acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de conservadorismo no exercício da profissão, para não usar uma outra palavra, e recomendasse de maneira firme, muitas vezes, os clientes a não fazerem algumas coisas que eles insistem em fazer e que são claramente, hã, não mais nem zona cinzenta, mas muito além daquilo que faz sentido do seu ponto de vista econômico, no contexto de uma companhia, talvez nós melhorássemos esse sistema de enforcement de uma maneira muito mais efetiva do que discutindo o texto da lei. Isso é assim no judiciário, isso é assim com a chicana, isso é assim na arbitragem. Todos nós que vivemos com a arbitragem temos visto os problemas de efetividade ou de falta de efetividade da arbitragem, que não decorre de um modelo teórico ou de um problema teórico, decorre do comportamento
que se tem adotado muitas vezes nessas arbitragens num verdadeiro espírito de vale tudo. Então, quando as companhias começam a abrir o capital fora do Brasil e as estruturas de venture capital estão fora do Brasil e tantas outras coisas vão procurar janelas de liquidez fora do Brasil, a gente se ilude pensando, não, é porque as normas, é o sistema, mas é um problema, acima de tudo, de institucionalidade, de respeito à instituição e da nossa capacidade de falar não. E acho que num contexto de um seminário que pretende enfrentar temas complexos de compliance e de investigações, não poderia haver uma outra recomendação, na minha opinião, que não a de dizer não aos clientes e às próprias partes e de acreditar nesse não muitas vezes com firmeza, porque há alternativas. Então acho que o nosso papel não é executar a vontade dos clientes pura e simplesmente, mas também zelar por um interesse mais amplo do que o do próprio cliente, falando não em muitas circunstâncias. Essa foi a minha maneira para fugir e dizer não a uma resposta Muito bom. categórica à sua pergunta. Muito bom. Não tem, eu sabia que não tem uma resposta certa, né? Cada caso, enfim, o famoso depende. Antes de passar a palavra para o Luciano, uma última pergunta, porque eu acho que essa questão do não é uma questão bem discutida no âmbito do projeto de lei, porque uma das críticas foi justamente se esse projeto seria um impulso para um ativismo minoritário desnecessário, né? Inclusive até com um bônus de 20%, aí no caso, né, ao invés de sucumbência. Então, o que você acha disso? Você tem uma opinião? O ativismo, pensando naquele, de novo, voltando para os grupos de casos, né? Naqueles casos em que a vítima do ato ilícito ou potencialmente ilícito é a companhia, eu não vejo com maus olhos o ativismo. Já existe um mercado relativamente estabelecido de ações judiciais, mais especificamente de ações sociais e de financiamento de ações sociais e assim por diante. Porque existe uma correlação entre o incentivo que se cria no plano legislativo para a litigância no interesse da companhia e, de outro lado, um aumento da capacidade de monitoramento da companhia e dos atos que são praticados no contexto da companhia. Então, criar incentivos para que terceiros, eventualmente, busquem o exercício de pretensões indenizatórias em favor da companhia, significa também reforçar os meios de proteção à própria companhia. Eu tenho mais observadores olhando, e nesse ponto o projeto resolve uma das questões difíceis que surgiram na prática, que é o momento em que se deve verificar a titularidade de um percentual do capital social, né? O projeto propõe, nos casos da ação derivada especificamente, não no caso do dano direto, o projeto propõe que essa análise deve ser feita logo antes da propositura da ação. E eu acho que existia essa indústria de profissionais que estão examinando, que estão pensando nessas questões, em teses e olhando custos e financiando essas arbitragens. Não é algo necessariamente ruim, pelo contrário. Acho que pode proteger uma coletividade de investidores, a companhia que se beneficia diretamente, e acho que não há outra forma de fazer isso a não ser colocando uma cenourinha para que esse mercado continue se desenvolvendo. E essa cenoura, como você citou, vem a ser justamente esse prêmio de 20% que no final de uma ação bem-sucedida será menor do que isso, porque desse prêmio se deduz ou se deve deduzir também os honorários de sucumbência quando se tratar de ação judicial, né? Tá. Então, esse é um tema. Muito bom, muito bom. Bom, agora passando para o nosso terceiro ponto, a gente já discutiu aqui a perspectiva regulatória, a perspectiva societária. Luciano, como você acha que essas mudanças impactam nos programas de compliance das companhias e no dia a dia do profissional que atua nessa área? Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde. Eu queria, aqueles 3 minutos iniciais que a gente agradece, agradecer o Rafa pelo convite, Rafael pelo convite, Astrid pela gentileza na organização do evento e, claro, meus colegas aqui, tanto Marina quanto o Thiago, que tanto trouxeram aí informações. É sempre bom ser o último a falar, porque normalmente a gente já tem todo o cenário,
a aula que o Thiago trouxe, enfim, todas as considerações que a Marina trouxe do ponto de vista regulatório. Mais um painel, eu estava comentando com a Marina, que a gente fizer junto, a gente vai poder pedir música para o Fantástico, eu acho que você também, porque você disse que fez outro, a gente teve a oportunidade de fazer outros painéis na LEC, e o que eu acho que aqui, enfim, a gente teve um ponto de vista regulatório, um ponto de vista societário, muito bem colocado, mas eu ia convidar todo mundo para, do ponto de vista do compliance officer, se colocar ali nessa posição, um projeto de lei que está vindo, a gente não sabe se vai ter algum jabuti ali, normalmente tem no final, o Congresso é muito criativo nesse sentido, então a gente tem que tomar cuidado, e talvez você sugeriu isso, Astrid, no início do IBRAC, acompanhar e tá ali, talvez apresentar algo e também monitorar para ver se não vem nenhum jabuti, porque o que tem aqui agora me parece que vem de parte de um estudo já feito e endereça alguns problemas da lei e do dia a dia, mas a gente tem que tomar cuidado. Então eu, do ponto de vista de compliance officer, eu vejo uma lei em que, eu queria focar talvez em 3 aspectos aqui. Vai me trazer, primeiro, que o impacto é imediato, né? Por mais que exista aí uma campanha para não deixar mais o compliance tão fancy, né, Thiago, quando a gente falava ali, mas o compliance officer é importante. As políticas de compliance são necessárias. Eu acho que, de uma certa forma, esse projeto nos recoloca, me coloca no ambiente de compliance, claro, como uma peça fundamental. Então, nesses 3 aspectos que eu queria chamar a atenção, primeiro, dito listado ali no projeto de lei, publicidade das arbitragens societárias, né? Eu acho que, no pano de fundo, que a gente tem que dizer aqui, o compliance officer, ele vai ter que ser um mediador e uma pessoa em que vai ter que garantir transparência, registro e uma comunicação clara. Acho que esse é um ponto inicial da nossa conversa. Então, nesse sentido, mudanças como, a partir de agora, as arbitragens societárias têm que ser, de uma certa forma, publicizadas. É claro, todo o trabalho, eu acho que a Marina trouxe um aspecto super importante, que é muito do que eles vão discutir em CVM ou em outras esferas, depende muito do nosso trabalho interno, não apenas em investigações, mas no dia a dia do compliance. Então, quais são, buscar reforçar as políticas internas, buscar revisitar as políticas vis-à-vis o que está nesse projeto. Então, eu tenho que fazer uma publicidade da arbitragem. Qual vai ser o escopo disso? Qual vai ser o limite? Eu tenho questões sensíveis. Se eu estiver falando de uma arbitragem, por exemplo, que trate de propriedade intelectual, qual é o limite dessa publicidade que eu vou dar? A gente pode, tem que se tomar cuidado com algum ponto com relação a isso. Outro aspecto, responsabilidade pessoal dos administradores. É necessário revisitar hoje, no final do dia, a decisão de gestão vai ser muito importante. O que eu quero dizer? O registro das decisões de gestão vão ser importantes. Então, a gente, como compliance officer, quem está lá na mesa, quem vai receber, tem que talvez revisitar as políticas e tentar entender o que eu vou registrar. Se eu tiver, por exemplo, fazendo uma decisão no conselho de expansão internacional ou de um investimento em alguma planta, é obrigação do compliance officer, nesse sentido, registrar tudo, buscar a transparência de todos os aspectos. Porque isso, num determinado momento, numa ação que porventura venha a existir, e eu acredito que tem essa cenourinha que a gente vai ter aí um incentivo um pouco a mais para essas ações, tem que ter o registro. No final do dia, vai se voltar para onde? Vai se voltar para dentro da companhia. E isso vai ser função do compliance officer, enfim, das políticas de compliance. A gente personaliza no compliance officer, mas nas políticas de compliance como um todo, nesse registro que é super importante e que pelo menos me chamou a atenção, e acho que eu queria puxar para vocês nisso. E num outro aspecto, é claro, como a gente, pelo menos eu enxergo, tá? E aí eu não sou especialista em contencioso dessa parte, mas me parece que o projeto traz realmente uma cenoura para aumentar litígio. Ele flexibiliza, vamos dizer assim, para não dizer que ele facilita, mas ele flexibiliza ações judiciais. E, nesse sentido, talvez seja importante, se não obrigatório, o compliance officer revisitar e monitorar os riscos inerentes de todas as decisões, ou pelo menos aquelas mais sensíveis, que forem tomadas pela alta gestão.
Isso, em momento algum, eu estou dizendo aqui que isso vai impedir algum tipo de ação, mas o meu papel aqui é muito mais dentro do compliance officer, é mitigar. Todo mundo aqui sabe que, enfim, risco, a gente não controla a cabeça das pessoas quando elas vão fazer algum tipo de bobagem, mas cabe a gente dizer e registrar quando a Marina me chamar lá, eu conseguir mostrar para ela exatamente como aconteceu. Luciano, eu já tenho isso. Eh, eu acredito e eu sou muito tranquilo nisso, que eu acho que o projeto de lei é um convite a uma recolocação do profissional de compliance dentro dessas empresas e o reforço das políticas de compliance nesse sentido. Acho que, num resumo, se eu pudesse resumir minha primeira fala, acho que o compliance deixa de ser um checklist para ser um ator, preponderante nesse sentido, para dar garantia e dar segurança para a companhia. Eu acho que tem 2 lados da mesma moeda aí nesse, né, no que você falou, Luciano, porque de um lado, o compliance officer sim tem que ser mais proativo no sentido de procurar mais informações, mas a companhia também como estrutura, e aí o controlador e administradores têm que dar esse espaço para o compliance officer, né. Então, para que ele participe também de fóruns tipo, acesso a, conselho, né, a decisões mais estratégicas da companhia, que é algo para pensar que, bom, como ele pode então saber tomar decisões relevantes, né, e sabendo que ele pode ser responsabilizado por isso, né. Então, como ele pode tomar mais decisões relevantes sem ter acesso, né. Eu acho que entra numa cultura também de, mais protagonismo do compliance officer. Perfeito. Eh E nessa linha eu acho que, reafirmando o que você disse, é recolocar o compliance officer numa posição que até então, né, a gente tem que pensar nessa curva, acho que todo mundo conhece, do grande boom que teve no início e que a gente foi recolocado numa mesa praticamente como o senhor do universo e depois houve uma recolocação, em alguns casos, um pouco que lateral. Esse projeto de lei, nessa circunstância, nesse universo, convida, quase que intima, a alta gestão a trazer o compliance officer de novo on track. Bem interessante. Dos comentários. Eh, na verdade, só um gancho do que o Luciano falou, me parece que essa esse reposicionamento do compliance é bom, vocês já devem discutir isso todos os dias, mas é o grande dilema da conformidade hoje, né, como ter saído daquele momento em que, tudo passava pela conformidade, tudo tinha a ver com conformidade e o over compliance para um cenário em que parece que essa atividade perdeu o brilho, ou a atenção dos administradores. Eu acho que não é uma coisa nem outra, é esse exercício crítico mesmo da atividade. Com relação a esse com relação a isso e ao registro de informações, eu também queria fazer um comentário que, por muito tempo, as decisões societárias ou as discussões societárias, elas sofreram uma espécie de pobreza de registro e de memorialização, digamos assim, né. E eu vou dizer isso, assim, como, né, analisando uma pessoa que analisa casos, que faz isso todo dia. O segredo não é o espectro contrário no exagero, né. Não é o registro de qualquer espirro ou andamento de uma discussão no conselho ou na diretoria. É o exercício crítico desse registro. Então, eu vou buscar uma opinião externa na forma de um parecer, de um perito, muito que bem. Mas o administrador tem também, em muitos casos, o direito de entender que aquilo não é praticável, não é pertinente e não fazê-lo, mas não fazê-lo de uma maneira informada, refletida. Essa que é
esse aqui é o pulo do gato, não é, de novo, né, um excesso de paper trail, mas é um paper trail que se mostre congruente com a demanda, a situação que está ali diante dos administradores. Então, eu só queria fazer esse esse registro, porque nos últimos anos, nas discussões, sobre dever de diligência, sobre fraude, a CVM tem, até mesmo quando a gente está falando de auditores, né, papéis de trabalho, a gente tem reforçado muito a importância desse suporte material estar, rígido, completo, mas é uma leitura um pouco, eu diria, inadequada pensar que isso significa que nós estamos dizendo que tem que ter muito papel, muito registro, também não é isso. Com certeza. Não, acho você fez o comentário mais pertinente, eu acho que eu ouvi, porque, existe esse over compliance, melhor, existiu esse over compliance, mas de um outro lado agora a gente também está vendo uma questão marginalizada, não marginalizada, na marginal do compliance. Então, chegar a esse meio termo é o grande X da questão. Perfeito. Você ia ir para a Marina e para o Thiago. Vocês acham que isso pode gerar um efeito de administradores mais, temerosos? E se sim, isso é positivo ou não, né, na tomada de decisão? Porque aí você vê uma responsabilização maior, para todos, na verdade. Luciano, se quiser comentar também, eu acho válido da perspectiva do compliance officer, porque sim, você tem aí um projeto de lei que, visa a responsabilização maior, né, ou pelo menos está em primeiro plano dos administradores e dos controladores, né. Então a gente tem aí, ou sempre teve uma preocupação com a Business Judgment Rule, né, de, você não tornar esses administradores muito, avessos ao risco. Vocês acham que isso pode acontecer? Bom, vamos lá. Eu acho que os administradores mais atentos, que estão lendo da maneira certa as folhas de chá dos últimos anos, já entenderam que existe uma mudança de expectativa a respeito da sua atuação no bojo das, pelo menos das companhias abertas. Então, quem está um pouco mais atento, desde, eh, caso Sadia, lá em 2010, até outros casos mais recentes, sobretudo nos casos mais recentes, já percebeu que, pelo menos no que diz respeito à CVM, a gente está olhando para o administrador com uma expectativa diferente daquela, e agora eu vou usar uma expressão de bem juridiquês mesmo, do bônus pater família clássico, ali do Código Civil, que é o mesmo padrão que se aplica para um síndico de prédio, assim. A gente já tá isso já mudou. É óbvio que existe, de novo, uma defasagem entre esta leitura e os mecanismos de cumprimento forçado, como o Thiago falou, seja na CVM por conta das restrições, materiais, seja no judiciário por conta das dificuldades de se chegar nesse canal. Então, esta mudança já aconteceu. A segunda coisa, eh, com relação à Business Judgment Rule, também já é bastante, não, eu diria pacificado na CVM, que em se tratando de situações envolvendo supervisão do administrador nos negócios sociais, a Business Judgment Rule não se aplica da mesma forma, que ela se aplica para decisões negociais, por exemplo, para análise de uma fusão, uma aquisição, um desenvolvimento de uma linha de negócios, por assim. Então, a expectativa que tem para o administrador neste caso é diferente daquela em que ele está analisando um negócio, um deal, né, digamos assim. Hã, é isso, esses são os meus 2. Legal. É, eu concordo que esse panorama tem mudado e há talvez uma percepção
vinda da experiência de que os administradores têm tido mais cuidado em algumas decisões. Por outro lado, eu penso que é muito importante ter cuidado para que o remédio não se transforme em veneno, a depender da dose. Então, há hoje em dia uma certa disseminação da ideia segundo a qual o problema central do nosso sistema seria o quitus, ou seja, o fato de que a aprovação da Assembleia implica automaticamente a outorga de quitação aos administradores. E eu não acho que esse seja o verdadeiro problema, para ser sincero. Eu acho que o problema é o fato de que há na lei um prazo decadencial muito curto para o ajuizamento da ação anulatória de deliberação. É um prazo, inclusive, diferente do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de responsabilidade contra o administrador, que é de 3 anos, e o que acontece na prática é que muitas vezes, quando se descobrem os fatos que causam danos ou que causaram danos, tanto o prazo decadencial para anulatória quanto o prazo prescricional para ação de responsabilidade já transcorreram. E aí é claro que a gente teria que caminhar para uma discussão sobre teoria da accionata, ou seja, se o termo inicial para o cômputo do prazo deveria ser a ciência daquele ato e não a prática do ato em si. Essa é uma discussão que talvez seja mais rica do que a discussão quanto ao quitus, quanto à simples extinção do quitus, porque eu acho que o Brasil tem um mercado de administradores muito qualificado, de pessoas muito bem formadas, que competem com administradores de companhias do mundo inteiro, e nós precisamos também ter cuidado para que os incentivos aos litígios societários não se transformem em desincentivos ao exercício da profissão de administrador de companhia aberta, que é uma profissão, no contexto brasileiro, que justamente pela falta de institucionalidade, agora eu me refiro à falta de institucionalidade do judiciário em alguns setores específicos, já afeta, em grande medida, a própria ideia de limitação de responsabilidade. Os administradores são muito responsabilizados na física no Brasil, em alguns setores mais do que em outros, o que é um desincentivo compensado por outros mecanismos, como seguros D&O, como os programas de indenidade das companhias e assim por diante. Então, eu concordo plenamente com a Marina no sentido de que já há um indício de mudança cultural e acho que para o futuro a gente tem que tomar cuidado para não se apegar a alguns mitos e fazer com que as soluções sejam verdadeiros desincentivos aos administradores. Então, acho que a gente precisa equilibrar esses interesses em jogo. Tem um negócio enorme piscando aqui, fim de turno. Isso assusta. Em 2 minutos eu fecho aqui, talvez só uma reação, e concordando com as duas falas, mas talvez colocar numa perspectiva de uma comparação não tão exata, mas eu vejo num primeiro momento, sim, um receio, ou pelo menos isso vai depender muito das autoridades e do próprio judiciário, do que vai sair deles, para ter uma certeza de como atuar, porque vai ter eu imagino que uma certa insegurança, porque no final do dia, nós como compliance officers, me colocando na posição de compliance officer, o administrador vai chegar e falar, e aí, posso ou não posso fazer? Qual que é o meu limite, qual que não é? Apesar de toda a profissionalização, talvez existem momentos em que vai ter esse tipo de situação em que, em razão desse projeto de lei, pode haver aí um certo medo. Vimos isso numa comparação muito distante, mas na esfera pública, o medo de alguns funcionários endereçarem alguns tipos, funcionários públicos, né, endereçarem algum tipo de decisão em razão da vinculação direta ao CPF. São momentos diferentes, eu não quero dizer que a administração de uma empresa é igual ao funcionarismo público, não é essa a comparação, mas o medo de ir direto para o CPF causa um certo receio e um double check no dia a dia. E talvez esse incentivo a uma ação coletiva
num primeiro momento, retraia a atuação. Mas nada que, como, de novo, no próprio, na esfera pública, o judiciário foi dando os guidance. Eu acredito que aqui também a gente vai esperar até essa curva de aprendizado e a curva de entendimento para que, de fato, a gente tenha todo mundo na sua devida caixinha. Muito bom. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Tem aqui fim de tempo piscando bem vermelho, bem forte. Eu vou abrir para perguntas agora. Por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Minha pergunta é a seguinte, eu me chamo Gabriela. Eu queria perguntar para vocês, de que forma, é uma provocação, assim, que eu entendo que seja uma pergunta difícil, mas é algo interessante de se pensar. De que forma a gente consegue articular melhor, as políticas de compliance, até de forma mais ampla, de prevenção e de remediação de ilícitos corporativos, a estrutura de governança prevalente nas companhias brasileiras, que é de controle altamente concentrado, né? Geralmente as companhias do Brasil quase sempre têm um acionista controlador ou então um bloco de controle, né? É um acionista ou um pequeno grupo de acionistas que determina o comando da atividade empresarial, né, da empresa. E até para fazer essa conexão com o início desse painel, Marina falou, né, já lá no início, que um dos principais objetivos do PL é justamente tornar mais robusto esse sistema de enforcement dos deveres societários, sobretudo dos acionistas controladores, já que existe um gap aí, uma falha, né, nesse campo da responsabilização civil, especialmente. E justamente porque os controladores, os acionistas, os controladores, os administradores são atores societários muito fundamentais na lei das SA. Então, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Não obstante essa importância desses atores, a gente tem muito pouca discussão no âmbito do compliance no que se refere a esses atores. Então, a gente hoje em dia tem conversas muito mais sólidas, muito mais robustas sobre como levar o compliance para todos os funcionários, na cadeia de fornecimento, em caso de M&A e por aí vai, mas pouca discussão sobre os atores societários propriamente ditos, em especial a esfera do controle. E que em casos recentes no Brasil existem dados muito sólidos que demonstram que muitas vezes atos ilícitos partem justamente da esfera do controle, né? Isso não é uma coisa atípica no exemplo brasileiro. Então, eu queria perguntar para vocês, colocar essa provocação, é um tema que eu tenho muito interesse, é meu tema de pesquisa no mestrado na São Francisco, de como vocês veem essa questão da inclusão do controlador nas políticas de compliance. Obrigada. Muito rapidamente, fazendo uma política de compliance que a companhia, os acionistas e os administradores conseguem cumprir, fazer a melhor política de compliance que você consegue cumprir. Não adianta. Tone at the top não se cria a partir do papel, se cria a partir de compromisso e, francamente, assim, se chegar à conclusão que os acionistas, os administradores, a companhia não vai cumprir aquele mínimo que está ali, aí, Gabriela, só mudando de emprego. Boa, obrigada. Oi. Eu acho só que a gente precisa ter um pequeno cuidado com algo que vem acontecendo no Brasil ao longo dos últimos, talvez, 20, 25 anos, que é a disseminação de um discurso, não é o que você fez, Gabriela, eu tô falando de um fenômeno mais amplo, mas é um discurso que é um pouquinho maniqueísta em relação ao acionista controlador, e que associa o acionista controlador à existência do mal. Eu tenho muita preocupação com esse discurso que veio de certos núcleos da governança corporativa e que talvez fizessem sentido há 25 anos e que hoje em dia, com o nível de desenvolvimento institucional que nós temos na autorregulação, na CVM, lembrando que assim, no ano 2000 a CVM não tinha sequer mandato para os diretores, não tinha as competências normativas que tem hoje, não tinha os meios de fiscalização que tem hoje, não tinha um procedimento de multa combinatória como tem hoje. Então, talvez naquele momento, nos anos 2000, fizesse sentido ter uma preocupação com o acionista controlador que tem muitos tentáculos. Hoje em dia, e olhando para a experiência dos últimos 25 anos, eu particularmente tenho uma impressão, e é só uma impressão mesmo,
de que, em muitos casos, a existência de um acionista controlador, se não é a mais efetiva, é uma das mais efetivas políticas de compliance possível, porque a presença do acionista controlador muitas vezes inibe os administradores que têm a sua autonomia, que têm poderes, que têm responsabilidades, que se profissionalizaram nesses 25 anos, de praticarem atos apenas também no seu interesse, no interesse de se perpetuarem. Então, eu acho que a Marina já deu a solução, tem que ter políticas mais claras e de fácil cumprimento, mas eu achei importante, e acho que é claro que alguém precisa controlar quem controla, controlar o controlador é sempre o desafio. Para isso o sistema de enforcement tem que melhorar e por isso esse painel aqui faz tanto sentido, mas nós precisamos ter cuidado com esse discurso que se generalizou no Brasil em várias esferas, nos seminários, na academia, nos artigos e tal, segundo o qual o acionista controlador é a representação do mal. Na prática não é assim. Na prática, muitas vezes, companhias sem acionista controlador precisam justamente de um excesso de políticas que acabam engessando o seu dia a dia, pelo fato de que ali não há quem fiscalize efetivamente aqueles administradores. Então, acho que a gente tem que sempre pensar em respostas para cada caso concreto. Aqui não tem one size fits all, mas lembrando que controlador não é necessariamente sinônimo de ruim ou de mais perigoso. Acho que é só esse ponto que eu queria. E, de novo, não era sobre a sua pergunta, mas sobre algo que ela me despertou essa sensação. Em 18 segundos que eu passo para você, essa é uma dor que tem em muitos lugares. O que vale para baixo não vale para cima. Mas eu não vejo uma outra forma na linha do que a Marina disse. Uma conscientização interna, uma conversa, e aí a gente conta também com o CVM, a gente conta com o CGU, a gente conta com os enforcements e projetos de lei ou leis nesse sentido, para sensibilizar a alta gestão. Não acho que eles são do mal, acho que isso é uma ideia que realmente tem no mercado, mas acho que não é isso. É simplesmente mostrar a responsabilidade, o limite da responsabilidade. É muito claro, quando você mostra o limite daquilo que vai direto para o CPF ou numa responsabilidade, as coisas mudam de figura. Talvez é esse panorama que muitas das vezes cabe a quem está com bastão dentro da empresa mostrar, olha, a responsabilidade vai por aqui. Presta atenção. Acho que é um pouco por aí. Bom, com essa mensagem, obrigada, Luciano. Com essa mensagem a gente encerra o painel. Desculpa aí a demora, nos estendemos demais, mas o assunto rende muita discussão. Obrigada, Marina. Obrigada, Thiago. Obrigada, Luciano. E é isso. Qualquer outra pergunta, eles vão ficar por aqui ainda um tempinho, então vocês perguntam. Tô abrindo por vocês, então. Exato.